A paz do Senhor, meus irmãos, como vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Venho aqui gravar esse vídeo para falar de uma experiência que eu tive com o Senhor. Eu já tive muitas experiências com o Senhor. Deus fala muito comigo através de sonhos, né? Deus, ele fala através de sonhos. Você crê que Deus fala? Ele fala sim, né? Ele me mostra as coisas. Às vezes ele me fala nome de pessoas, às vezes ele me mostra pessoas através de sonhos. E muitas vezes é para orar por aquela pessoa, muitas vezes é para ir lá mesmo na casa da pessoa para dar uma palavra, né, para fazer uma oração diretamente na casa da pessoa. E quando Deus fala assim, Deus manda, eu vou. Mas quando às vezes Deus me mostra só para orar, eu oro e coloco nas mãos do Senhor. Uma vez eu lembro que eu fui dormir e ali eu sonhei. No sonho eu vi a minha irmã, né? Ela já é casada, mas no sonho eu vi ela como fosse uma criança. E ela andava assim na parede como fosse de um açude. E ali ela caía na água. E ali eu ia atrás dela, mas ela, quando eu chegava lá, era como se ela já tivesse do outro lado, ela não tinha se afogado. Eu ficava preocupada porque eu não sei nadar, mas eu já me via do outro lado. E ali do outro lado tinha uns 5 homens. Era como se eles fossem policiais, mas no mesmo instante eles chegavam num quarto. E ali, quando eu chegava no quarto, eles se recuavam e eles diziam bem assim: ela tem o Espírito Santo. E eles ficavam com medo. E ali eu não entendi direito, mas quando foi no segundo dia, na noite, eu sonhei que eu estava com a criança no colo. Eu chegava num local e ali tinha um carro branco. E esse carro branco, ele tinha 2 pessoas dentro. E tinha um homem e uma mulher. E como fosse sequestrador, ele descia para me sequestrar. E ali eu acordei. Quando foi no terceiro dia, eu sonhei com a minha irmã caçula. Ela mora em outro estado. E ali eu sonhei que com ela, só vi assim ela no sonho. E depois eu sempre estava com a criança no colo. Aí eu já tinha planejado mais meu esposo para a gente fazer um culto de ação e graça, né, pelo tratamento que eu tinha feito pela primeira vez lá na casa do cunhado dela. Mas ela não sabia, ninguém sabia ainda. E ali quando eu liguei para ela, eu disse assim, eu falei o nome dela, né? Disse assim: eu sonhei com você. Ela disse: eu também sonhei com você. Aí eu falei para ela: conte primeiro o sonho. Aí ela contou, ela disse: eu sonhei que vocês estavam aqui na casa do meu cunhado, fazendo um culto, e tinha muita gente, muita gente. E eu estava com a criança no colo, eu estava correndo, porque tinha como fosse uns ladrões, né? Sequestrador querendo me sequestrar com essa criança. E eu saía correndo, e aí eu olhava para lá, para casa do meu cunhado, e eu via vocês lá fazendo um culto. Aí eu, ô Glória, porque a gente já estava combinando de fazer, né, um culto lá. Então eu digo, é confirmação de Deus. Deus quer fazer algo grande, né? E ali eu fui mais meu esposo. E a gente fez um culto na casa da minha sogra. Quando foi com 2 dias, fomos para fazer o culto lá. Mas aconteceu algumas coisas sobrenatural na casa dela. No primeiro dia, chegou um carro lá, um carro vermelho. Chegou um carro, né? Não tinha cor, vermelha. A vermelha foi o que me confundi agora. Mas chegou um carro lá. E era como se fosse de polícia. O carro de polícia. E ali tinha uns 5 homens dentro daquele carro. Algumas pessoas viram. Chegou 3 horas da manhã. Mas olharam pelas portas, pelas brechas da porta, né? Umas 2 ou 3 pessoas. Diz que viram como se fosse homem. Mas ali aquelas pessoas desceram daquele carro e entraram assim num caminhozinho assim, indo subindo, e no outro dia viram até rastro. Era como se fossem policiais. Como se fossem policiais, né? Então, quando foi no segundo dia, tinha lá chegou também um carro
de madrugada, mais ou menos depois de meia-noite. Lá é sítio, lá onde ela mora é no sítio, não costuma aparecer essas coisas de jeito nenhum. E disse que pegaram a lanterna e clarearam assim, né, na casa do cunhado dela, que é vizinha à casa dela. Ninguém entendeu nada. E quando foi no outro dia, que a gente ia fazer o culto, quando eu cheguei lá de manhã, ela estava dizendo bem assim: Nossa, aqui não caiu carvão? Aí eu vi o menino dela na casa da tia, que era vizinha, na casa que a gente ia fazer o culto. O menino é branquinho e ali ele estava todo cheio de carvão, os pés dele estavam cheios de carvão, como se tivesse pisado num bastante pó de carvão. Só que eu disse: Menino, o que foi que tu fez? Tu saiu de uma caeira, que é tipo assim, quem faz carvão, né? Aí ele disse: Não, tia, lá em casa amanheceu cheio de carvão. Eu não sei por quê que lá em casa amanheceu cheio de carvão. A minha mãe tá lá lavando a casa, e ela tinha lavado a casa, tinha lavado os lençóis, limpado os móveis, e ela disse que foram dormir umas 10 horas da noite, quando amanheceu o dia que eles se olharam, disse que estava cheio de carvão no rosto dela, nas crianças, tem dois filhos ela, no esposo também, e eles não entenderam nada. Então, lá não tinha nenhum tipo de carvão, de jeito nenhum. Mas o armário dela estava cheio de pó de carvão, o chão, e assim, a cama. Mas eles tinham uns carros lá fora, na garagem. Ele disse que lá não tinha carvão nenhum, era só dentro de casa. Então eles não entenderam. Ela foi lavar, lavou tudo, limpou tudo, tudo. E ela disse que quando se olhava no espelho, o rosto dela ficava cheio de carvão. Eu só acreditei, irmãos, porque quando eu cheguei, a criança tem uns 8 anos, o filho dela, caçula, e ele estava lá, todo melado de carvão. Os pés, as perninhas dele, melado de carvão. Eu falei: O que foi isso? Ele disse: Porque ele acordou e foi direto para casa da tia. Ele nem tomou banho, né? Foi para casa da tia, que a mãe dele foi limpar a casa, lavar a casa, e ele foi para casa da tia dele. Então eu vi ele desse jeito, algo sobrenatural, espiritual, que não foi de Deus, não foi de Deus, né? Foi da parte do inimigo, que ele tinha preparado algo para eles, mas Deus é fiel. Deus chegou, estendeu as mãos, livrou eles do laço do passarinheiro, porque foi feito o culto na casa deles, o nome do Senhor foi glorificado. Quando foi no outro dia, foi feito um culto, né? Eu fui para um culto e ela aceitou Jesus, então foi lindo, para a glória de Deus. E esse caso que aconteceu na casa dela foi sobrenatural, foi espiritual da parte do inimigo, né? Ele tinha preparado algo. Então, assim, aqueles carros, ninguém nunca soube como foi que eles apareceram ali, aquelas pessoas. Ninguém nunca soube. Já tem mais de 2 anos isso. E ninguém nunca soube. Já tem mais de 3 anos isso que aconteceu. E ninguém nunca mais apareceu um carro lá de madrugada. Nunca mais apareceu nada sobrenatural na casa dela, como esse tem acontecido. Então, isso foi algo, essa experiência que eu vivi, que eu vi, que Deus me mostrou antes, me mostrou ela, né? E Deus me mostrou aquelas pessoas que apareceram lá na casa deles, lá no sítio. Deus me mostrou aqueles 2 carros. Então, assim, eu creio que ali era tudo espiritual. Então, o mundo espiritual, ele é mais real do que nós imaginamos. O mundo espiritual, ele existe, né? E nós devemos ficar sempre em oração, intercedendo pelos filhos, pela nossa família, porque o inimigo, ele sempre quer destruir as famílias, os lares, né? E, assim, algo sobrenatural, né? Existe. Existe. Se Deus abrisse os nossos olhos para nós ver, acho que nós não aguentaria. Por isso que Deus não abre, né? Mas isso aconteceu e foi assim real. E eu fiquei assim nossa, sem acreditar em tudo aquilo que eu vi, porque eu vi o menino todo sujo de carvão, e ela lavando a casa, e ela lavando as coisas, e ninguém entendeu o porquê. Não sei como foi que aconteceu aquilo. Eu creio assim no sobrenatural, né? Porque tem o sobrenatural da parte de Deus e tem o sobrenatural da parte do inimigo. Que o inimigo, ele faz também. Ele faz as coisas para
a gente ficar assim sem saber, mas quem tem discernimento, quem conhece a palavra, quem entende a palavra do Senhor já sabe quando é Deus que faz as coisas e quando é o maligno também, para destruir, para amedrontar, para fazer algo. Se foi alguém que tramou algo contra a vida deles, né? O laço do passarinheiro assim foi quebrado e o inimigo caiu por terra e o nome do Senhor foi glorificado porque ela aceitou Jesus. Hoje ela é uma serva do Senhor. As crianças dela, hoje na casa dela é um ponto de pregação da palavra de Deus. Glória a Jesus, e é isso que Deus faz. Deus faz coisas grandes, coisas maravilhosas, né? E essa foi uma das experiências que eu vim contar para vocês, né? Que eu já tive com o Senhor e foi assim real, né? Eu quero agradecer, né? E dizer que Jesus ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é o Deus do impossível, ele é o Deus que quebra os laços que o inimigo arma para nossas vidas, né? O laço do passarinheiro foi quebrado e o nome do Senhor foi glorificado na vida deles. E hoje ela é uma serva do Senhor, glorifica, louva o nome do Senhor, testemunha o nome do Senhor, porque Deus tinha um plano, um propósito na vida dela e ele tem coisas grandes para fazer naquele lugar através da vida dela, né? E por isso aconteceu esse sobrenatural. Que Deus em Cristo abençoe vocês em nome de Jesus. Amém.